Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Minhas irmãs, aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor, louvar a Ele, engrandecer o nome dEle, adorar na beleza da sua santidade. Levanta as suas mãos para o céu se você pode. Soberano Deus e eterno Pai, Pai, Criador dos céus e da terra, queremos lhe render graças e louvores. Sim, queremos salmodiar o teu Jesus. santo nome, se agradecer por esse privilégio, Senhor amado, de estar em tua presença, de Senhor, estar na tua gloriosa presença. Que nessa noite o Senhor possa chegar a nossa adoração, nosso louvor, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Só louvo e engrandeço o teu santo nome, Senhor amado. Gratidão ao Senhor Pai pelo ar que estamos respirando, por essa gloriosa oportunidade. Recebe cada louvor e cada adoração no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar nesse instante. Vamos continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor. Quero convidar aqui para estar adorando o nome do Senhor com o primeiro hino da harpa cristã, a nossa irmã Amanda, glória a Deus. Depois a irmã Pâmela também adora o nome do Senhor com o hino da harpa cristã. Deus é bom e é maravilhoso. Aleluia. Igreja Parcial. Amém. Vamos louvar o hino da harpa de número 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, com morte verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois te sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, semente a alma pede, a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar adorando a Deus com o hino da harpa. 8. Glória a Deus. Aleluia. Cristo Jesus. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só
Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um filho guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Maravilha, fique de pé. Pegue a Bíblia, a palavra do Senhor. Livro do profeta Daniel. Aleluia, Jesus. Bendito e santo é o nosso eterno e glorioso Salvador. Livro de Daniel, capítulo de número 6. Glória a Deus. Profeta Daniel, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 13. Nós vamos ler alguns versículos. Esse capítulo, os versículos são grandes. Na verdade, quase que todos os versículos do livro de Daniel, os versículos eles são maiores. Quantidade de teor maior, uma soma maior de letras. Daniel capítulo 6, quem achou, diga amém. Amém. 13 está escrito assim: então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração. Ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito exasperado e acabou de Daniel, procurou ver uma situação grave, até o pôr do sol, trabalhou para salvar. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum decreto ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Glória a Deus. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou-a com o seu anel, com o anel de seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando na cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando com ele, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se a
Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Versículo 22, todos. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Diga glória a Deus. Deus é Deus que nos justifica. Ele é fiel, Ele é fiel. Ele te guarda, Ele te livra. E na hora exata, Ele te justifica. Você não precisa se depender de muitas coisas aí que andam falando, coatando a teu respeito. Se você é fiel ao teu Deus, Ele se levantará para te justificar e vai te defender dos teus acusadores. E Ele vai te entregar para a vitória. Amém? Ore comigo. Bendito e eterno Deus, buscamos a tua face. Mais um dia de vida o Senhor nos concede. Mais uma noite o Senhor também nos concede o direito de estar na tua casa, nos teus atos, em tua presença. Muito obrigado, Jesus, pelo dia que passou, pela noite que já iniciou. Obrigado, Jesus, pelos livramentos que recebemos hoje, durante o dia inteiro. Os livramentos que já recebemos nessas poucas horas da noite de hoje. Continua conosco. Nos livra dos males desta vida, desta terra, deste mundo. Nos guarda, Senhor amado, dos perseguidores. Nos protege. Sê conosco, ó Pai, na cova com os leões e na fornalha de fogo ardente. Sê conosco em meio às ondas e enfrentando os ventos fortíssimos. Nos livra das ameaças e nos justifica ao seu tempo. Assim oramos te pedindo e já pela fé, crendo no milagre, o agradecemos. Quem pode diga amém. Amém. Sente-se. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar adorando e bendizendo o nome do Senhor nessa noite. Agora com as nossas finanças, contribuições, ofertas, dízimos na presença do Senhor. Pegue na sua mão, você que vai contribuir, glória a Deus, diretamente no gasofilaço. Você tem a total liberdade nessa noite de ofertar a Deus conforme propôs no teu coração. Quero convidar aqui a diaconisa Lindalva para estar orando por todos os ofertantes e dizimistas, e na sequência a irmã Margarete estará adorando ao nome do Senhor. Querida igreja, ficamos em pé neste exato momento. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, aleluia. Agradecemos a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem nos dado. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida do teu ungido, do teu servo, pastor da igreja, que o Senhor possa usá-lo uma vez mais neste altar. Senhor amado, eis-nos aqui para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra exortativa, Senhor amado. A tua palavra consola, exorta, Senhor amado, e edifica. E eu tenho certeza, meu Pai, que nessa noite o Senhor vai falar com os teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pegue a Bíblia de novo aí. Aleluia. Bom é estarmos aqui nesta noite, uma vez mais. Novo Testamento. Livro de Marcos. Marcos. Capítulo de número 9. Aleluia. A partir do versículo de número 7. Aleluia. Bendito é o nosso Salvador Jesus. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 7. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito: e desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra,
E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E, descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Versículo 10 para encerrar. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo. Ressuscitar dos mortos. Amém? Amém. Pode sentar, meus. Glória a Deus, aleluia. Nós temos aqui mais um dos episódios entre Jesus e seus discípulos. Horas antes, Jesus tinha curado um homem surdo, e esse homem também era gago. Havia multiplicado os pães, os peixes. Ele havia dado um ensino, um estudo rápido e preciso aos apóstolos sobre o fermento dos fariseus. Havia curado um cego, dado a bênção da visão a tal homem, conhecido como o de Betsaida. Logo depois de curar esse homem, Jesus faz um novo ensino. E nesse ensino ele faz uma pergunta: quem é que vocês estão ouvindo os homens dizer, ou as pessoas falarem que eu sou, que é o Filho do Homem? E eles falaram: é um dos profetas, Elias, Jeremias, Isaías, um dos profetas. E vocês, quem dizeis vós que eu sou? E Pedro tomou a palavra e disse: para nós o Senhor é o Filho de Deus, és o Filho de Deus. Logo depois da resposta de Pedro, Jesus retoma um novo ensino e diz: vocês vão ver o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores, vocês irão ver o Filho do Homem ser escarnecido, irão tirar a vida do Filho do Homem. E ele fala: mas o Filho do Homem vai ressurgir. E Pedro toma a palavra novamente e diz: negativo, não, e ninguém vai matar o Senhor, de jeito nenhum, nós vamos brigar, eu vou depender do Senhor, não vai te fazer mal nenhum, homem algum, ninguém vai lançar a mão do Senhor. Jesus olhou para Pedro e repreendeu o espírito maligno que estava dominando a mente e o coração de Pedro, e usando a boca de Pedro naquele momento para tentar de alguma forma talvez desencorajar Jesus do propósito que desde a antiguidade, antes da criação de todas as coisas, ele já havia determinado para que ele viria a essa terra. E Jesus, ao repreender Satanás, ele disse: para trás de mim, porque tu não entende essas coisas, tu não trabalha com essas coisas, não cogita nada dessas coisas, Satanás, em você. Por isso que o diabo não entende. Não entende você, não entende os projetos de Deus comigo, com você, com minha casa, com tua casa. Ele não entende as promessas que Deus te fez, não entende o porquê. Plena quinta-feira, tamanho dia de sol intenso que tivemos hoje, uma noite quente. Ele não entende a distância que a gente faz para estar aqui, aleluia. Mas nós sabemos que Deus nos chamou e nos escolheu, e que o diabo faz de tudo para nos atrapalhar, mas nós entendemos o propósito de Deus, parcialmente entendemos, por isso é que não desistimos do que Deus falou para nós. Glória a Deus. O diabo não entende, e aí ele vem sempre tentando me fazer desacreditar, desanimar, e ele busca também, eu creio que é a mesma coisa com você. Quantas pessoas já falaram para mim parar? Quantas pessoas já falaram para mim que eu estou em um lugar aonde não era para estar? Quantas pessoas já fizeram convites para mim, tentando me tirar
do núcleo do propósito, do chamado e da promessa de Deus. E eu acredito que com você também já aconteceu N e N vezes. Pessoas te convidando, te chamando, te apedrejando, fazendo proposta, ofertas que às vezes enchem os nossos olhos, mas que não está sobre o propósito real e divino para mim e a tua vida. Aleluia! Por isso é que temos que permanecer. Deus me chamou, Deus me prometeu, e Deus está comigo e vai se cumprir a promessa que Ele me fez para a glória e louvor do nome dele. Semana retrasada tivemos aquele culto de casais, e na sexta-feira, se não me falha, não, no sábado pela manhã, no dia do culto dos casais, nosso encontro de casais, eu estava aqui pela manhã, dando uma organizada aqui no templo, e eu recebi aqui o pastor Eduardo Melo, seu pai, pastor Edson Barreto, e o filho do pastor Eduardo Melo, um amigo que eu conheci desde quando era bem pequenininho, Lucas. E o pastor olhou para mim e disse: o senhor é quem limpa a igreja? É assim, senhores. Mas porque não tem ninguém? Se não tem de sobra. Eu aqui estou comendo a boia dentro do povo. Ele disse: parabéns. Nos dias de hoje é difícil ver um pastor com a vassoura, um rodo na mão, uma pá. Nos dias de hoje a gente vê muito pastor dando ordem, ou escalando quem vai fazer, mas ele não quer colocar a mão na massa. Aí eu olhei para o filho dele, o pastor Eduardo Melo, e disse: é porque o meu pastor, quando me formou, me educou na fé, ele me ensinou o céu. Ele sorriu, ficou feliz. Pai do Senhor, a outra mão, pera aí, primeiro Pai do Senhor, Pai do Senhor, a outra mãozinha. Não, pera aí, vem cá. Pai do Senhor. Aí, e agora? O quê? Dá o microfone. Pega aí. Prega aí. Glória a Deus. E ele me contou um testemunho. Ele disse: eu também tenho essa prática. Desde muito jovem, já um ancião de 70 e tantos anos. Ele disse: uma vez eu estava na frente do templo, varrendo, aí passou um homem bem vestido, que ele tinha acabado de descer de um carro bonito. Ele olhou, ele passou, e de repente ele parou quando eu estava na calçada com a vassoura na mão. Ele olhou e disse: quem é o pastor dessa congregação? Sou eu mesmo. E o senhor está aqui limpando a calçada da igreja? Sim, sou eu que limpo. Aí disse ele: parabéns. É difícil ver um pastor assim. Ele me deu a mesma palavra que aquele outro homem, lá no passado, muitas décadas atrás, deu para ele. Ele falou: estou sentindo no coração de te abençoar. Ele colocou a mão no bolso, tirou a carteira, ele falou: pastor Elton, aquele homem naquele dia, ele alçou uma oferta alta e ele me entregou. E disse: isso aqui é como se Deus estivesse dizendo: eu te dou tua recompensa. Permaneça assim. Se despediu dele e foi embora. Ele disse: nunca mais ouvi aquele homem. Ele disse também depois disso: enquanto eu pastoreei, enquanto eu estava na frente de uma obra, eu nunca parei de limpar o templo para a glória e louvor do nome do Senhor. Aí ele perguntou como estava a obra, fez os pedidos, e aí? Olha lá quem veio lá, olha lá. Aleluia, Deus. Pega aí para tua mãe. Vai lá. Isso. Glória a Deus. Aí eu falei para ele como estava a obra, como iniciamos a obra, dei o testemunho para ele, falei como são os irmãos daqui, os crentes ruins daqui, não tem nenhum mais, pastor. Já foi todo mundo, só tá os crentes pensam. Só os crentes pensam de Deus aí. Ele disse: glória a Deus. Aí ele disse para mim: você sabia que tem muitos homens tentando te arrancar do alvo do propósito de Deus nesse lugar? E aqui dentro, ele disse: olha, sabia que tem gente que te faz convite só para te desfalcar do propósito que Deus tem na tua vida? E ele disse: se você sair do propósito de Deus, as ovelhas que Jesus confiou para você cuidar e ensinar, elas vão sair também do propósito de Deus. Orou por mim, me abençoou, se despediram e foram para as atividades para a glória do nome de Deus. Essa é a vontade de Satanás para nós, é
tirar vocês do propósito de Deus, me tirar do propósito de Deus, porque ele não entende o que é que Deus tem conosco. Aleluia. Porque eu tenho certeza que já te bateram tanto, te espancaram, já te deram tantas palmadas espirituais, já te acertaram pedradas mesmo violentas para tu ser abatido, abatida. Mas você está aqui de pé, adorando, louvando, exaltando, glorificando o nome do eterno Deus, porque até as dores que você sentiu, para você ou para mim, que foi terrível, foi só um pouquinho. As pedradas maiores que recebeu foi Jesus, para nos guardar e nos proteger. Então também está escrito que Jesus falou com respeito que devemos cada um de nós levar a nossa própria cruz. Eu tenho uma cruz, você tem a sua. A minha tem um formato, um tamanho, é claro, um peso, a sua tem outro, cada um tem. E Jesus disse que devemos seguir Ele, carregando sobre nós a nossa cruz. Aleluia. E logo depois, Ele subiu ao monte. É o texto agora. Ele subiu ao monte. Marcos 9. E antes de subir ao monte, ele estava com os 12, ele olhou assim e disse assim: ó, Pedro, comigo. João, comigo. Tiago, aí Tiago fica assim, né? Porque tinha 4 Tiago que andavam com Jesus. Mas que Tiago, quais? O Tiago aqui, você. Meio da família, é você, vem cá. Vocês 3 me acompanham esta noite. E eles subiram nada mais, nada menos do que no monte chamado Tabor. É o Monte Tabor. Esse monte está uns 80 quilômetros distante de Nazaré. E eles sobem esse monte ele é alto, irmãos. Ele tem mais de 600 metros. Hoje, atualmente, esse monte existe, está lá na Judéia. Hoje, atualmente, lá em cima, no cume do monte, tem um templo. Templo da Luz, Templo da Glória é o nome. Conhecido também pelo nome do monte, o apelido Monte da Transfiguração. É o Monte do Resplendor, é o Monte da Transfiguração. E o templo carrega esse nome atualmente. E para não ficar pulando de pedra em pedra, perigo de escorregar quando os peregrinos sobem lá, ou os moradores da região, para ir até aquele templo, tem uma igreja lá em cima, é a igreja do Monte da Transfiguração, fizeram uma escadaria, tem uma intensa, longa escadaria. As escadarias que tem lá, soma-se 4.340 degraus. Você imagina subir 4.340 degraus? Sabe quantas horas é? 4 horas aproximadamente para subir lá de baixo até o topo, até onde está o templo. Que eles falam que lá naquele templo é a região onde Jesus esteve nesta oração. Então eles enfrentam mais ou menos 4 horas. Vai, sobe. Lá em cima Jesus começou a orar, e de repente, com esses 3 homens, Jesus ora, intensifica a oração, o propósito, buscando a face do Deus vivo, e de repente está escrito que apareceu do lado de Jesus 2 outros homens, nada mais, nada menos que Elias e Moisés. Versículo 4 aí, Marcos 9, 4. Elias e Moisés apareceu lá em cima e começaram a conversar com Jesus. Eu entendo que se fosse assim, ó, é como se Jesus pegasse, ele não fez isso, mas para entender do espiritual, Jesus carnal, humano, é como se ele pegasse assim, rasgasse essa carne, abrisse os ossos e saísse o Deus glorioso de dentro da matéria física, como se tivesse assim: olha, meu corpo físico, espera um pouco aí, porque eu vou entrar no meu plano verdadeiro de Deus eterno, vivo, de luz e glória, soberano como eu sou e meu Pai é. Está escrito que ele começou a levitar, flutuar, e ele flutuando,
Moisés e Elias e Moisés estavam ladeando, e ele começou a transfigurar-se, a resplandecer. Uma glória inexplicável tomou conta do cume daquele monte, porque o Rei da Glória transfigurava-se ali naquele monte. E está escrito que outros 9 discípulos, tinha 3 lá em cima, então os 9 estavam lá embaixo, no sopé da montanha, estavam por lá. E eu acredito assim, na minha visão de pregador, que lá em cima Jesus, glorioso, envolvido de majestade, ele olha lá embaixo e vê uma multidão que chega e começa a rodear os 9 apóstolos. 3 estavam lá em cima com ele, e nós sabemos muito bem no nosso linguajar cristão de fé, que quando Deus pega alguém de baixo e traz para um propósito mais elevado, para nós é o que? Deus exaltando, é Deus pegando de baixo e trazendo seus servos, sua serva um pouco mais para cima, nada mais, nada menos que para nós é o que? Deus exaltando, Deus dando algo melhor e maior para seu servo. Logo entendo nesse texto que Jesus resolveu que naquele dia, para aquele momento, e a partir daquele dia, 3 dos 12 apóstolos seria exaltado em destaque um pouco mais dentre os demais, e os 9 ficaram lá embaixo. Uma multidão cerca eles, e no meio da multidão tem um grupo de escritores. Para ser escriba, primeiro tinha que ser um mestre da lei. Aí depois de todos os testes, eles eram separados a escribas, algo mais elevado. Mestre da lei, somado também com o título de escriba, escritor, que também é tradutor da lei mosaica. Fala vários idiomas, conhece, escreve, traduz, conhece as formas e tantas outras coisas mais para fazer traduções. E esses homens chegaram para disputar com os 9 apóstolos. Jesus lá em cima, entre Moisés e Elias, um pouco mais abaixo, Pedro, Tiago e João. De repente está escrito que uma nuvem vem em cima deles, e a sombra da nuvem paira, está sobre entre eles, e no meio daquela nuvem, a voz soberana, a voz gloriosa, a voz inconfundível de Deus diz: este é meu filho amado, a ele escutai. Versículo 7, Marcos 9, 7. Escutem ele, porque este é meu filho amado. E de repente eles olharam assim e viram somente Jesus agora. Moisés e Elias já tinham saído fora, porque o soberano Deus ia entrar em ação para falar. Logo o texto nos comunica que Jesus estava ali para mostrar que ele é Deus soberano e que ele é superior à lei, que é figura representada nesse episódio por Moisés, a lei, e que ele também é Deus superior a todos os profetas, representado pelo maior de todos os profetas do Antigo Testamento, Elias. Então o mestre está ali transfigurando, mostrando para Pedro, Tiago e João que ele é maior do que a lei e também é maior do que os profetas. Ele é o que disse que viria para cumprir a lei dos profetas, para a glória e louvor do nome dele. Maravilha! Eles procuram isso, mas cadê os homens que estavam aqui? Cadê? Porque eles tinham acabado de falar para Jesus assim: olha, Pedro, eles mestre, nós vamos fazer 3 cabanas aqui, uma para o Senhor, para Moisés e outra para Elias.
Aqui em cima vai ser o lugar do culto agora. Culto, né, para Jesus, celebração para Moisés e culto, celebração para Elias e culto. E quando eles procuram, sumiu Moisés e Elias, está só Jesus. E Jesus disse: vamos acabar com esse negócio, né? Vamos deixar esse negócio para lá. E Jesus disse assim para eles, versículo 9, Marcos 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto. Ele disse: ó, não digam nada para ninguém, não falem nada sobre o que vocês acabaram de ver aqui com ninguém. Não diga, não comente, não dê testemunho desse acontecimento de hoje para ninguém. Ele disse: Senhor, e quando é que a gente vai falar isso? Vocês só vão falar depois que o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Olha aí, vocês só vão falar dessa transfiguração, vocês só vão dar testemunho que viveram junto com Elias e Moisés depois que eu ressuscitar do meio dos mortos. E eles ficaram com esse negócio na cabeça. Dia após dia eles comentaram: rapaz, o que quer dizer esse negócio? O que quer dizer até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos? Eles não entendiam que era necessário Jesus padecer na cruz, expirar, ser sepultado e ao terceiro dia ressuscitar, para receber aquele mesmo corpo que eles acabaram de ver, resplandecente de glória e incorruptível para a glória e louvor do eterno e soberano Deus, Criador de todas as coisas. Eles não entendiam isso. Rapaz, ele disse que eu não contar até que a gente veja o Filho do Homem ressuscitado dos mortos. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? E eles retiveram o caso entre si, versículo 10, perguntando uns aos outros o que queria dizer aquilo, ressuscitar dos mortos. E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E, como está escrito do Filho do Homem, que ele deve padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio. Jesus falando: olha, Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. Pronto, encerrou o assunto. E nesse inteirinho lá de cima, Jesus está vendo, lá embaixo, os discípulos 9 cercados pela multidão e oprimidos pelos escribas, humilhados pelos escribas, porque os escribas olharam bem e disseram: vocês lá têm poder, vocês lá são de nada. Cadê os outros 3 de vocês? Bem fugiram. Cadê o mestre de vocês? Deu linha na pipa, vazou fora e deixou vocês aqui para sofrer nas garras desse demônio, para ficar com a cara no chão. E nenhum de vocês conseguiu libertar o jovem lunático, esse menino aí, ó, que faz o pai sofrer, que Satanás está dando cambalhota na casa dele e saltando e dando cambalhota agora na cara de vocês. Vocês não são de nada. E foram falando, humilhando os 9, aleluia, enquanto os 3 lá em cima só na bênção. Os 9 lá embaixo, ó, quem? E quem estava lá cantando de galo era Satanás. 3 receberam a bênção da exaltação de estar com o mestre na transfiguração. 9 estavam lá embaixo apanhando igual pão sovado, massa de pão e sol, peito. Mas nós entendemos, irmãos, que por mais que Pedro, Tiago e João, olha só, qual é o nome dos 3 que estavam sendo exaltados naquele momento? Qual é o nome dos 3? Pedro, Tiago e João. E enquanto isso, 9 lá embaixo, os 9 outros apóstolos estavam sendo humilhados. Qual é o nome dos 9 apóstolos lá embaixo? Tem que falar os 9. Para a gente saber o nome dos 9, nós precisamos consultar os manuscritos da Bíblia. Não é verdade? Mas não quer dizer que eles não eram importantes também.
Pedro, Tiago e João. Nem precisamos consultar o livro, porque todas as vezes que me perguntam quem eram os três no Monte da Transfiguração, desde a minha juventude eu sei: Pedro, Tiago e João. Mas se me perguntar agora o nome dos 9, eu confesso o meu pecado, eu não sei o nome dos 9. Mas não quer dizer que os 9 não faziam parte do propósito de Jesus, né? Glória a Deus. Quem me entende já diga glória a Deus. Escute. Na nossa caminhada, nós vamos nos deparar com homens e mulheres conhecidos, gente de nome, gente afamada no meio cristão, e que tem fama também fora do meio cristão, no secular. E entre esses afamados tem alguns, e eu oro sempre a Deus para que essa igreja seja uma igreja luz para todas as demais denominações. Desde os primeiros dias dessa congregação eu oro: Deus, esta igreja, ela é uma igreja emblemática em Porto Velho, para o estado de Rondônia, para o norte, para o Brasil e fora do Brasil. Ele diz: eu oro sempre a Deus assim, ó: Deus, as ovelhas que o Senhor coloca aqui, elas são ovelhas que irão produzir outras ovelhas e sempre darão bons testemunhos, porque esta igreja é uma igreja de exemplo para as demais. Amém. Glória a Deus. Eu oro sempre a Deus pedindo. Eu não peço para que nós tenhamos aquele ar de algumas denominações de que só nós vamos ser salvos, de que só aqui é a porta da graça, a porta da salvação. Isso é mentira do diabo. Aonde um líder diz: vem para a minha igreja porque aqui você vai ser salvo, vem para a minha igreja porque aqui você vai ser curado. Isso é conversa, piada de homens mentirosos. Aleluia. A porta da graça, ela não tem placa de denominação. A porta da graça foi aberta lá no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Jesus disse que o Pai busca os seus verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, verdadeiramente no meio dos tais Ele está. E espero que nenhum de nós devemos dar lugar para que esse espírito de sedução de achar que somos melhores que os demais venha agir no nosso meio. Amém. Vamos caminhar sempre de mãos dadas, humildes. Ninguém é melhor e maior que ninguém aqui. Eu não gosto de andar com, eu não gosto de andar com alguns crentes. São meus amigos, mas eu não gosto de andar com eles. Por quê? Porque eles não sabem fazer oração sem entregar uma revelação. Eu já fui em lugar orar, me chamaram, foi outras pessoas, e eu fazia oração e de repente eu disse: Deus está me revelando aqui. Deus me mostrou aqui. Não sabe falar glória a Deus sem falar eis assim diz o Senhor. E a gente não encontra isso na Bíblia. Deus revelando o tempo todo. Os irmãos sabem, pastor Elvis, graças a Deus ele me entregou, ainda jovem, a virtude. Ele fala comigo, revela as coisas e fala com os crentes. Mas não é todo culto que eu fico passando revelações. Não é todo culto que Deus me usa em profecia. Agora tem crente que ele não quer perder o altar, ele não quer perder o tamanho. Não. Isso, assim diz o Senhor. E ali tem gente morrendo por aí porque deu ouvido a mentirosos. Verdade. Então, para mim não pegar essa fama, eu não ando com essas pessoas. Eu prefiro fazer uma oração e falar: eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mão de Deus está sobre a tua vida, Deus está te protegendo. Eu não estou mentindo e nem inventando revelação e profecia, e Deus se agradar e trazer o cumprimento do que eu falei pela fé, à luz da palavra de Deus, do que dizer assim diz o Senhor, sendo que não foi Deus quem disse, então não vai se cumprir. Porque eu não estou falando uma palavra de fé, eu estou usando o nome de Deus para seduzir alguém, e essa sedução vai abater alguém. Então, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você faz aliança, cuidado quem coloca a mão na tua cabeça, cuidado quem entra na tua casa, cuidado quem entra no teu automóvel, cuidado quem entra naquele estabelecimento, cuidado
aonde você vai colocar os seus pés. Aleluia. Para que depois você não fique mal afamado, difamado, e as pessoas olhem para você pelos cantos de olhos, com razão. Tem que olhar para mim e para você de cantos de olhos sem razão. Agora, com razão, aí deve ser doído demais. Tem que falar mal de você, porque o outro lado é que não presta, e não você. Você presta, você é bênção, você é luz. Você é um homem e uma mulher de Deus. E por ser um homem ou mulher de Deus, vai ser perseguido. Mas não porque você buscou a perseguição. Quem me entende, diga glória a Deus. Glória a Deus. E Jesus desce de novo, quase 4 horas. Está escada ali abaixo com eles. E vai. E quando chega lá embaixo, Jesus sai com aquela sede assim. Ele diz: eu estou indo defender os outros 9. Eu trouxe 3 para exaltar aqui em cima do monte, para dar para eles uma revelação extraordinária, para eles ouvirem a voz do meu Pai dando testemunho de mim. Mas eu não me esqueço dos pequenos lá embaixo. Eu vou lá para defender eles também. Por isso que a gente não pode ficar pensando no outro. Não pode não. Entendeu? Não deixe ninguém pisar em você, mas também lembre-se, não pise em ninguém. Não é porque pulando e pulando não tem a graça, a liberdade que você tem pelo dom do Espírito Santo, que você vai bater no peito e se achar melhor que ela e que ele. Não, são todos iguais. E tem um negócio: as posições diante de Deus são invertidas. Quem acha ser grande, fica bem pequenininho. Quem ficar pequenininho vai ficar gigantesco. Aleluia, Deus. Essa é a visão de Deus para nós. Considere o teu irmão sempre maior que você, disse Paulo. Suporte os mais fracos. Ame os mais fracos. Ame o teu irmão. Ame até quem te odeia. Ore por quem te persegue, te amaldiçoa. É isso que está escrito. Mas não quer dizer ande com ele, viva com ele, tenha comunhão com ele, dê liberdade da tua vida, dos teus negócios, da tua casa para ele. Não, não é isso. Amar e orar é uma coisa, andar em aliança, sociedade é outra. E nós não encontramos isso na Bíblia, encontramos o contrário, né? Que a gente não deve fazer aliança com pessoas ruins, que a gente não pode dar trela para pessoas que têm mau testemunho, que dão falso testemunho, que diz assim diz o Senhor, sendo que não é Deus que mandou. E ai de quem faz isso. Eu prefiro fazer a oração que eu fiz hoje por alguém lá no cantinho do estacionamento do mercado. Alguém ficou meia hora lá no cantinho conversando comigo e chorando, e disse: está assim na minha vida, está assim na vida da minha esposa, está assim na vida da minha sogra, está assim lá em casa, lá no meu empreendimento está assim. Pegaram, arranharam o meu carro, bateram lá no carro da minha esposa. E eu olhei e ouvindo ele, e aquele moço se abrindo e chorando, e parecia que ele queria arranjar os dentes de ódio de uma pessoa que estava perseguindo ele. Disse: se eu encontrar com fulano, pastor, eu tenho coragem de agarrar ele assim. E eu deixei ele abrir o coração e jogar tudo para fora. Fiquei quase meia hora ouvindo ele hoje de manhã. Quase meia hora. Aí eu disse: que tal você mudar? Que tal você tomar uma decisão hoje de ser diferente, e você sair daqui e chegar, quando você estiver com a tua esposa, você falar as mesmas palavras que eu vou te falar hoje. Comece a orar e abençoar quem está te perseguindo. Comece a falar bem de quem está te apedrejando. Comece a abençoar quem arranhou e riscou teu carro, bateu no da tua esposa. Comece a profetizar bênção na vida desse oficial aí das Forças Armadas que persegue a tua esposa. Comece a profetizar e você vai ver. Você vai mudar, tua esposa vai mudar, tua casa vai mudar, tua loja vai mudar. Aquele indivíduo lá vai mudar para a glória e louvor do nome de Deus. E se ele já estava chorando, tem que imaginar depois que eu dei essa palavra. Pastor, o senhor pode fazer uma oração comigo? Posso. O senhor pode mandar uma oração para minha sogra? Pega o celular, vou mandar uma oração para ela.
Maravilha, Deus. Aonde é a igreja, pastor? Joaquim Nabuco, 2090, lá no centro, conta agora, vai para lá. Não posso, eu estou indo atender uma senhora, meio-dia. Mas vai lá quando puder. E aquele homem entrou no carro, saiu diferente, já respirando, aquele semblante de ódio já tinha passado. É para isso que Jesus te chamou. Foi para dar a palavra, para curar o ferido, para libertar o cativo. Aquele monstro estava preso no ódio de Satanás, mas ao ouvir a palavra de Deus, a palavra caiu como uma bomba e estourou as cadeias do ódio de Satanás. É para isso que Amém, Deus Deus. escolheu. Glória a Jesus. Então Jesus chega lá embaixo, eu vou defender. O que vocês estão falando aqui com eles? O que vocês estão pensando que eles são? Pensa que eu abandonei eles? Pensa que nós deixamos eles? O que é que está acontecendo? Ah, Senhor, é porque eu trouxe meu filho aqui e ele é lunático, está endemoniado. O diabo já tentou assassinar ele várias vezes, não conseguiu porque a gente socorreu. E Jesus olha, cadê o rapaz? Está aqui. Quando traz o menino, o demônio incorpora, ele cai por terra, começa a secar, esfumar, escuticar os olhos, a encriquilhar, uma caricatura horrenda. E Jesus olhou para aquele demônio e expulsou na mesma hora. E aquele demônio saiu. Jesus estendeu as mãos, colocou o moço de pé e entregou de volta nos braços do pai. E aquele pai saiu com o seu filho da presença de Jesus, feliz e alegre, para a glória e louvor do nome de Deus. O que aconteceu, pastor? As cadeias de Satanás ali foram quebradas em muitas vidas. E é isso que Jesus te escolheu para ser: luz, sal, abençoador. Mas para isso acontecer, você tem que cortar elo com algumas pessoas. Você tem que tirar algumas pessoas da tua vida. Você tem que fechar a porta da tua casa para algumas pessoas. Você não pode confiar os teus segredos para certas pessoas, porque aquela pessoa, às vezes, ela está andando com quem te detesta. E todo amigo que fala segredo para outro amigo tem que se lembrar que aquele amigo tem um outro amigo chegar que não é amigo dele. Quando perguntam para mim como é que está lá em casa, ó, vento e pouco, está uma bênção. Minha mulher é brava porque é baixinha, mas é minha mulher. Como é que é, pastor? O senhor mora aqui há quantos anos? 18 para 19 anos. O que Deus fez na tua vida? Tudo de bom que Ele poderia fazer, Ele tem feito e vai fazer muito mais. Se alguém perguntar, pastor, o senhor mora aqui há tanto tempo, o senhor tem casa própria? Isso tem não. Todo esse tempo, quantos anos de casado? 15 anos e alguns meses. Não tem uma casa própria. Rapaz, mas que Deus é esse? É o mesmo Deus poderoso de sempre, que fez Abraão, Isaac e Jacó, mesmo tendo fortuna, não tem uma casa própria fixa, ficou rodeando na terra para lá e para cá, mas Deus deu um teto para eles morar embaixo, para não ficar no relevo. Esse é esse mesmo Deus que está na minha vida, e eu adoro Ele. E às vezes a pessoa quer questionar por que fulano lá que não serve a Deus tem isso e aquilo, porque ele é o galardão dele, é esse. O meu galardão é eterno, é lá com Ele, é lá na glória. Eu não tenho uma casa aqui, material, mas lá de cima eu tenho certeza que se não está pronto, está sendo preparado. E a qualquer momento vou para lá. É assim que a gente vive, é assim que a gente responde. Deus é ruim mesmo, ele podia ter ligado já, não sei o que. Aí o cão está assim, ó, pode me adorar e murmurar contra o teu Deus. Fique de pé. Viva para Deus. Ser um homem de Deus cada dia mais, uma mulher de Deus cada dia mais. E lembre-se, não pise ninguém, não humilhe ninguém. Amém, glória a Deus. Um dia alguém falou que pastor, fulano de tal, já quase me jogou, me rebolou pelo chão afora, aí, com ignorância e tudo. Eu aqui na mente do Senhor, essa pessoa está arrependida, esse demônio de lá, esse mal. Pastor, fulano de tal me tratou com ignorância, e falou um negócio, virou uma carona para mim. Isso aqui na mente eu vou estar arrependido desse demônio. Esse diabo quer tirar as duas pessoas da congregação. Mas se for ter que sair, vai ter que sair quem oprime, quem humilha, quem pisa. E nós vamos permanecer servindo o Deus vivo e adorando o nome dele. Alguém disse, pastor, jovem é difícil. Eu falei, seja bem-vindo ao clube que eu participei antigamente. E era difícil. É porque o pastor Eduardo Beck esqueceu de falar, vocês ouviram o áudio, né? Ele esqueceu de falar, eu era um pouco meio tribulosinho.
Por isso eu não fico pegando no pé muito dos jovens aqui. Mas essa fase vai passar. Glória a Deus. E eu tenho orado para que todos os jovens, cada dia mais, sejam bênçãos nas mãos de Deus. Os casais sejam bênçãos. Você tem um cônjuge que ainda não é crente, não é fiel ao Senhor como você quer. Eu tenho orado e pedido junto com você para que haja conversão e libertação verdadeira. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a muito Deus. mais. Aleluia. Viva em paz. Viva em paz. Viva em paz. Não deixe as pessoas te molestarem e te arrancar do trono da paz. Aleluia. O Senhor disse para Davi, não me falha a memória, Salmo 110. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Ele estava dizendo que senta aqui do meu lado direito e fique em paz, porque eu, o Senhor, é quem vou pelejar por você. E você fique em paz, porque você não pode vencê-los. Você não pode brigar. Aleluia, Mas verdade. eu vou te dar a vitória. E o Senhor está falando isso para mim e para você. E tem outro negócio. Para encerrar, eu vou ler esse versículo aqui, o resto do Salmo. Salmo, só para você guardar e nunca mais esquecer disso. Salmo 105, 15. Maravilha, Deus de E glória. já vamos orar e encerrar o culto, tá bom? Livro dos Salmos. Pega aí, você vai marcar esse verso do Salmo que vai ficar em você. 105. Salmo 105, verso 15. Lembre-se disso. Quando você estiver no monte, lembre-se, quem está lá embaixo não é diferente de você. O mesmo amor que Deus tem por você no monte, Ele tem por quem está lá embaixo do monte. Os dois são certos, você e ela, você e ele. Nós, eu e você e ele. O que está escrito aí? Salmo 105, verso 15. Vamos lá. 1, 2, 3. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus. Amém? Amém. Quem é ungido de Deus aqui? Aleluia. Só os homens agora. Quem é um profeta de Deus aqui? Quem é profeta de Deus? As mulheres. Quem é profetisa de Deus? Então tem uma ordem para mim e para você. Se você me maltratar, você está violando essa ordem aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Se você maltratar tua irmã, você está violando essa ordem de Deus aqui. Aleluia. Se você tocar no teu irmão, na tua irmã, você está violando essa ordem de Deus aqui do Salmo. Levante a tua mão. Bendito e eterno Deus. Reconhecemos sempre. Somos pequenininhos. Pó mesmo, pó. A despeito da tua glória e do teu tamanho, somos insignificantes. Mas o Senhor é um Deus grande, forte, poderoso e glorioso. O Senhor é um Deus eterno, majestoso e soberano. E o teu Filho Jesus Cristo derramou o sangue dele para que o Senhor nos perdoasse dos pecados. E assim o Senhor nos enxergue e nos vê, ainda que minúsculos, mas justificados e limpos, santificados pelo poderoso sangue do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos vê e nos recebeu nos teus braços e nos sustenta nas tuas mãos. Guarda nosso coração, a nossa mente, e nos livra de todo o mal. Nos livra das pessoas más, das pessoas ruins. Nos livra do fofoqueiro, do mentiroso, do caluniador. Nos livra do perseguidor, das trevas. Livra a tua filha e o teu filho. Livra a casa dos teus ungidos e a minha casa também. Livra os teus profetas e as tuas profetisas. E que cada dia mais possamos viver em alegria, em comunhão, em santidade e pureza. E que possamos sempre respeitar-nos uns aos outros. E amar com amor cordial, fraternal, como está escrito. Vai conosco onde vamos ao sair daqui. E que as coisas vão bem. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa os teus filhos, que ainda estão ali trabalhando, guardando, livrando e protegendo, para a glória e para a louvor do teu nome. Oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem pode, diga glória a Deus. Glória a Deus. Já que o Fábio não está conosco, ainda está trabalhando, né? Está trabalhando. Eu vou falar desde cedo, né? Mas desde cedo. Cadê de... Entendeu? Está lá. Nós vemos aqui, serviu o Senhor.
Vamos continuar orando por eles, com o médico, com a Demar. Vamos pegar lá, irmão Júnior. Vamos lá, trabalhando para a glória de Deus. E Deus é fiel. Você pode, passa por lá. Unidade 4 do Meta 21. Tá lá, é como se fosse assim, ó. Inaugurou com a faixa só. Torra tudo. Vai ser assim. Né? Glória a Deus. E lá é sempre assim. Pega aí. Isso, pode pregar aí. Então Deus abençoe vocês, cada dia mais, seu lar, sua família, seu casamento. Quem aí é jovem, tem propósito de casamento, Deus abençoe, que dê certo em nome de Jesus, se a pessoa escolher. Fala aí, tu coloca lá Glória a e Deus. tu pega de novo. Hã? Ele quer o céu. É? Não vai dizer que o daí ele está falando. Ele quer o ouro. Ele é bom. Vamos encerrar o culto, bora lá, Deus, encerrar o culto. Aí agora eu falei, estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam. Palmas que louvam e adoram a Jesus. Está encerrado em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Cadê a irmã Pamela? Amém. Só trocou de filha, foi? É, eu lembro que a sua filha era meio branquinha. Estava no sol, na água, olha aí, pegou um bronze. Confio, hoje já está bem humorada, ela chegou sorrindo, conversando, um beijo. Em nome de Jesus, toca com o teu sangue. A vitória, a mente, proteção, saúde e o milagre do Senhor. Em nome de Jesus, cobre com o teu sangue. Deixou. Guarda, livra, protege a tua filha, esta criança, no nome de Jesus. Abençoa a tua serva, o lar, o esposo, os filhos, neto. Cobre com o teu sangue, abençoa. Guarda o teu filho, protege, abençoa ele e a família dele, lá do outro lado onde está. Em nome de Jesus. Abençoa teu filho. Cobre ele com a tua saúde e livramento. Tua filha, guarda, livra, protege, abençoa. Em nome de Jesus, abençoa teu servo, o lar, a família.